Eu vou explicar aqui rapidinho como que funciona o algoritmo de busca binária. Então imagina que você tem uma sequência de números que está em ordem crescente. Eu vou colocar aqui alguns números, 15, 29, 31. Como que a gente poderia, vamos supor que eu quero achar o número, sei lá, o número 3. Como que a gente poderia fazer isso? A gente poderia analisar um por um. Então a gente fala, 1 é igual a 3? Não, então vai para o próximo. O 2 é igual a 3? Não, então vai para o próximo. E assim por diante até a gente chegar no 3. E quando ele achar, ele para e retorna a posição, ou printa alguma mensagem. Aí depende da lógica do programa. Ou, como a gente pode usar esse algoritmo? Como que ele funciona? Vamos supor que a gente quer o número 3. Então, dessa lista de números aqui, a gente pega o número central, no caso vai ser o 12. E a gente faz a seguinte pergunta, o 12 é igual ao 3? Não, ele não é. Ele é o quê? Ele é maior que o 3. Então quer dizer que o nosso número que a gente está procurando está à esquerda desse número central. Então todo mundo que está aqui à direita a gente pode descartar já e não vai analisar. A gente vai parar aqui. Qual que é o elemento central? Ou é o 2 ou é o 3. Vamos supor que quando a gente for fazer a conta lá, ou ele vai arredondar para cima ou para baixo. Vamos supor que é no 2. Aí ele faz a mesma pergunta. O 2 é o 3? Não, não é o 3. O 3 é maior que o 2. Então quer dizer que tudo que está aqui à esquerda não é a nossa resposta. Pode sair. A gente vai ficar entre esses dois números. Ou ele cai aqui no 7, ou ele cai no 3 direto e já fala que ele achou. Vamos supor que ele caiu no 7 quando ele foi fazer a conta do número central de novo. O 7 é o 3? Não. O 7 é maior ou menor? O 7 é maior. Então quer dizer que nosso número está à esquerda do 7. Então ele descarta o próprio 7 e vai ficar só com o nosso resultado. É assim que o algoritmo funciona. Ele funciona picando a nossa matriz de números em subpartes. E assim ele poupa muito processamento nosso e acha o número muito mais rápido. Mas ele tem que estar em ordem, os números que a gente vai analisar. Então vamos começar a fazer isso aí. Eu vou usar o C para fazer esse código, mas você pode usar Python. É só pegar a lógica do programa e transferir para outra linguagem. Vou criar uma função aqui, busca binária. Ela vai receber um int números, que é uma matriz de números, que tem que estar ordenado. O index inicial, que vai ser a posição do primeiro número, index final e número procurado. Que nem eu tinha falado antes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o número do meio. A gente precisa achar o index do meio, então. Aqui eu só vou fazer uma média aritmética entre o index inicial e o final. Vai dar mais ou menos. Ou ele vai arredondar para cima ou para baixo, que é int. E a gente tem que achar o elemento que está nesse index do meio. Então, vou colocar elemento central. Vai ser a matriz de números nossa na posição do index central, sem nenhum problema. Que nem a primeira pergunta que eu sempre faço. O número que eu estou analisando é o número que eu estou procurando? Se for, você printa a mensagem. Número encontrado na posição index central. E a gente dá um return para ele parar de rodar o programa. Se for isso, ele já achou o número e parou. Se não for, a gente tem duas opções. Ou o elemento central é menor que o número procurado. Ou, se não, vai ser a lógica contrária. O número central é maior que o número procurado. Então, a gente chama a própria função, porque a gente vai literalmente ir picando o nosso vetor de números até achar o número que a gente quer, que nem eu fiz antes. Então, a gente vai meio que fazer uma função recursiva. Ela recebe o próprio número, os próprios números na real. Qual que é o index inicial? Se o elemento central está antes do número que a gente quer dizer que nosso número está à direita. Que nem eu vou fazer aqui escrever de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos supor que a gente está analisando 4. E a gente quer achar o número 6. O número 4, a gente já verificou que ele não é o número que a gente quer, que ele não é o 6. Ele é menor que o número que a gente quer. Então a gente já vai descartar tudo isso aqui e vai só analisar a porção direita da nossa matriz. Então, o nosso index inicial não é mais o 0, porque o 0 ia começar lá no 1. Ele vai ser o index central mais 1. Que a gente vai pegar o elemento do meio, somar 1, aí vai ser onde a gente vai começar a procurar. E o index final vai continuar sendo o index final, porque o tamanho dele não mudou. E o número que a gente procura continua sendo o mesmo.
Se não, quer dizer que o número que a gente está procurando está antes do elemento central. Então a gente faz a busca binária no mesmo conjunto de números, só que agora o nosso índice inicial vai continuar sendo o 0, porque é o começo da matriz. O índice final vai ser o índice central menos 1 agora, porque a gente estava no meio e a gente vai procurar até o último número antes do elemento do meio. E a gente continua procurando o mesmo número. É simples assim o algoritmo. Ele vai ficar fazendo busca binária e dividindo os arrays até ele achar o número que ele quer. Problema de fazer recursivo. Se a gente tiver muito número, ele vai encher a memória stack e vai dar problema. Mas como a gente vai analisar poucos números, não tem problema nenhum. Eu vou criar alguns números aqui. Int, sei lá, não pode ser números mesmo. 1, 2, 3, 4. Não precisa estar em ordem linear. Eu vou colocar 10, 20, 40, 100. E eu vou aplicar o busca binária aqui. Vou passar os números. O índice inicial é 0. O outro vai ser o último índice, vai ser o tamanho do vetor menos 1, né? Então int tamanho vetor. A gente podia contar, mas eu vou usar size off para não ter que ficar contando toda hora que a gente botar um número novo. Números dividido size off. O que essa função size off faz? Ela pega o tamanho inteiro de bytes que isso aqui vai usar na memória e divide pelo tamanho de um registro. Então vamos supor que deu 100 e cada registro toma 10, então quer dizer que tem 10 números dentro da nossa matriz. É isso que o size off faz. Tamanho vetor menos 1, porque a gente começa a contar a partir do 0. Então se o nosso vetor tem 10 elementos, ele vai até o elemento 10 menos 1, que no caso é o 9. E o número que a gente está procurando, vamos supor que a gente quer o 40. É isso nosso programa, vamos testar ele. Vou abrir aqui o terminal e compilar. GCC binary search menos o main ponto barra main. Opa. Número encontrado na posição 5. Vamos ver se ele achou. O número 40 que a gente quer, na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo. Eu só vou somar 1 aqui pra gente ficar melhor de entender, porque ele começa a contar a partir do 0. %d barra n. Vou dar um clear, vamos compilar de novo. Vamos encontrar na posição 6, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá funcionando tudo certinho. Eu vou explicar de novo como que funciona para ficar bem claro para vocês. Vou até fazer com esses mesmos números aqui, para ver o que está acontecendo. Primeira coisa que ele faz, ele inicia o nosso programa, pega o elemento central, que aqui no caso é o 10. E a gente quer o 40, ele compara. O número 10 é o 40, que é esse primeiro if aqui. Não, ele não é. Tá bom, então a gente vai para o próximo if. O elemento central é menor que o número procurado? 10 menor que 40? Sim. Então o que ele faz? Ele vai começar a procurar a partir do índice central mais 1, que vai ser a partir do 20 aqui. Então a gente descarta tudo isso. E vai até o índice final, que no caso é o mesmo, que no caso é o 9. Então ele vai começar a contar a partir do 20 e vai até o 100. E ele vai entrar no mesmo loop, porque a gente está chamando a própria função aqui. Ele vai declarar outro índice central, que no caso vai cair aqui no 40. E vai fazer a mesma pergunta. 40 é igual a 40 nesse caso? Sim. Então você só retorna qual que é o índice que você achou, que é o índice central. E a gente está somando 1 porque ele começa a contar a partir do 0. É assim que o algoritmo está funcionando, bem simples. E é só isso, não tem mais segredo. A gente pode fazer de maneira usando o laço de repetição aqui, mas assim eu acho que é a maneira mais fácil de entender. Beleza?